De volta com as notícias, com as informações. E agora eu tenho a alegria de receber aqui Dr. Reginaldo Freitas Júnior, ele que é diretor-geral do Instituto Santos Dumont. Dr. Reginaldo, bom dia, seja muito bem-vindo. Ana, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Que alegria poder estar aqui de novo com você. Alegria recebê-lo, Dr. Reginaldo, sobretudo para um momento marco, onde o Instituto Santos Dumont foi uma das 5 instituições de todo o Brasil campeã do primeiro prêmio Viver Sem Limites, um prêmio promovido pelo Ministério da Saúde. O que significa esse prêmio nesse momento vivido pelo Instituto Santos Dumont, doutor Reginaldo? Isso, Ana, tem sido motivo de muito orgulho para a gente, o próprio processo seletivo para esse prêmio, né? O Ministério da Saúde comemora 10 anos do Plano Nacional de Direitos e de Saúde da Pessoa com Deficiência. E essa primeira edição do prêmio foi pensada pelo Ministério para conclamar todos os serviços que trabalham com saúde da pessoa com deficiência no país, incluindo os centros de reabilitação, para mostrarem suas experiências, e que uma equipe especializada do Ministério selecionaria o que eles estão chamando de primeiro edital de boas práticas, né? Experiências exitosas que tivessem o potencial de ser replicadas no SUS no país todo. Então nós concorremos com outras 93 instituições que se submeteram a esse processo, né, de seleção, vamos dizer assim, e ficamos extremamente orgulhosos com o resultado, né? Dessas 93 foram 12 finalistas e depois mais 5, e a gente chegar nessa reta final junto com uma outra instituição de Pernambuco, que é o Hospital Tino Ventura, e mais 3 instituições de Minas Gerais. Então, para o Instituto Santos Dumont, e eu acho que para a sociedade potiguar, né, significa o reconhecimento de um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação e, sobretudo, com muito foco nas necessidades da nossa população, né? O Instituto tem feito isso desde que nasceu, tentar responder a demandas sociais, demandas da sociedade potiguar. E ver esse trabalho reconhecido nessa magnitude enche a gente de esperança de continuar fazendo e de, por que não, ver esse trabalho replicado em outras cidades, em outros centros, né? A gente acredita muito na força do que é feito aqui. E num tempo, Ana, onde, por isso que eu sou muito grato de estar aqui com você novamente, num tempo onde a gente vive, né? Muitas notícias ruins sobre o sistema de saúde, onde a gente de certa forma fica buscando mesmo coisas que nos tragam mais esperança, mais força, criar uma pauta de agenda positiva, né? Destacando experiências boas, destacando o SUS que funciona. Eu acho que é importante para o cidadão e para a cidadã brasileiros. Doutor Reginaldo, o que foi que o Instituto Santos Dumont mostrou nesse prêmio? Qual foi o case exposto pelo Instituto Santos Dumont? Excelente. São várias áreas de atuação. Hoje o Instituto atua na saúde da pessoa com deficiência física, intelectual e auditiva. E nós estamos preparando para 2022 o serviço de atenção à pessoa com deficiência visual. São 9 áreas de atuação principais que eu posso tentar resumir para o nosso ouvinte. A primeira delas é uma clínica que trabalha com pacientes com lesão medular. Tanto lesão medular congênita, as malformações fetais que fazem os bebês nascerem com problemas na medula, como por exemplo espinha bífida, meningocele, meningomielocele, quanto lesão medular adquirida, as lesões na medula espinhal pelos acidentes de trânsito, pelas acidentes com arma de fogo, por acidentes com arma branca, enfim. Uma clínica de doença de Parkinson, que é uma clínica muito forte no Instituto, que atende uma demanda muito grande de todo o estado. Uma clínica do autismo, o Instituto hoje é referência no transtorno do espectro do autismo para a região metropolitana, incluindo os 5 municípios da região metropolitana. Uma clínica de prematuridade, uma clínica que trata também microcefalia. Uma clínica de uma condição clínica chamada bexiga neurogênica, que é quando as pessoas têm a incapacidade de controlar o xixi, bexiga e intestino neurogênicos, tanto controlar o xixi quanto o cocô, secundário a várias afecções neurológicas. Uma clínica de saúde auditiva e uma clínica que a gente chama de neurodesenvolvimento. Então essas áreas de atuações foram mostradas com suas peculiaridades. Por exemplo, na clínica do autismo, o Instituto tem um serviço de terapia com os cavalos, em parceria com a Escola Agrícola de Juliaí, que é o serviço de ecoterapia potiguar. Uma parceria muito forte e uma interação muito sinérgica com o Instituto Internacional de Neurociências, com o nosso mestrado em neuroengenharia,
com a ideia de desenvolver órtese, próteses, tecnologias assistivas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Uma coisa inovadora no país todo, que é uma residência multiprofissional em saúde, especificamente voltada para o cuidado com a saúde da pessoa com deficiência. Nós somos pioneiros nisso em 2018, estamos na nossa 4ª turma, formando profissionais da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia e do serviço social, entendendo que, a semelhança do que o Instituto faz nas outras áreas de saúde, o SUS precisa formar essas pessoas para qualificar o atendimento no SUS. Então, é um dos itens da política nacional, é um dos itens que o Ministério enxerga como uma área prioritária, que é como formar a mão de obra especializada para cuidar da saúde da pessoa com deficiência. A política, ela só vai sair integralmente do papel e chegar na vida das pessoas se houver essa construção de pontes com as pessoas que a fazem, né? O SUS é feito por pessoas. E nós de verdade acreditamos que o SUS é o ordenador da formação em saúde do nosso país. É a principal escola de todos nós, profissionais de saúde, é o SUS. E isso foi visto com muito bons olhos por essa iniciativa. De todos esses serviços que foram reconhecidos, o nosso serviço é o serviço que tem essa coisa do serviço escola, né? Do serviço que ensina o estudante de graduação, o estudante da residência, o estudante do mestrado, do doutorado. O Instituto tem na UFRN a sua grande parceira, e nós somos campos de estágio para os alunos da UFRN de todas as profissões da saúde. Então, muita gente da UFRN forma profissional de saúde passando pelo Instituto. Doutor Reginaldo, e como os pacientes chegam ao Instituto Santos Dumont? Nosso programa chega a todo o Rio Grande do Norte, e eu imagino assim, como tem muitos pais, mães, responsáveis nesse momento se atentando para o seu filho deficiente que poderia ser atendido pelo Instituto Santos Dumont. Como acontece a chamada porta de entrada no Instituto Santos Dumont? Isso, o Instituto não é um serviço porta aberta, como se diz, a pessoa não vai lá diretamente e marca, né? Todos os nossos usuários são encaminhados pelas secretarias municipais de saúde, pelas equipes de estratégia da saúde da família. Então, especificamente no cuidado da saúde da pessoa com deficiência, nós atendemos, a nossa responsabilidade legal, digamos assim, são os 5 municípios da região metropolitana de saúde: Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo e Extremóis. E para algumas dessas clínicas que eu comentei com os nossos ouvintes, a abrangência ela é estadual. Então, existem algumas situações, vou dar um exemplo concreto. As situações que envolvem as infecções de transmissão da mãe para o bebê. Nós atendemos o estado todo, independente de ser desses 5 municípios. Algumas coisas em relação ao transtorno do espectro do autismo, em relação à bexiga neurogênica, em relação à doença de Parkinson, nós atendemos o estado todo. Mas sempre encaminhado por uma equipe de saúde do Sistema Único de Saúde. Então, o usuário, o caminho do usuário, como você diz, a porta de entrada é a estratégia de saúde da família, é a atenção primária em saúde, que é a grande porta de entrada do SUS, de toda a rede de cuidado da saúde da pessoa com deficiência. O Instituto Santos Dumont realiza um trabalho de excelência, e o senhor vai convir comigo que o trabalho de excelência nem sempre rima com o SUS, porque a gente acompanha, o senhor é médico, o senhor sabe exatamente de todos os problemas e gargalos que há na rede pública de saúde de uma forma geral. Como o senhor, como diretor-geral do Instituto Santos Dumont, consegue resolver essa equação, doutor Reginaldo, de um trabalho de excelência com o SUS? Isso. Eu acho que a palavra-chave da resposta para a sua pergunta é o trabalho em rede. Então, o SUS foi pensado para funcionar em rede, para funcionar articulado. E ao longo desses mais de 10 anos de Instituto Santos Dumont, nós temos aprendido que um dos nossos papéis mais importantes é funcionar como esse ator articulador desses diferentes níveis de gestão do SUS. É verdade, o SUS tem grandes desafios em todos os níveis, na atenção primária à saúde, na atenção especializada, na atenção hospitalar, na urgência e emergência, mas o SUS, ao mesmo tempo, ele é a grande fortaleza, digamos assim, do sistema, do cidadão brasileiro, né? Todas as coisas de maior complexidade, Ana, todas as necessidades de resposta que envolvem, por exemplo, as doenças mais graves, as situações, a necessidade de atenção terciária, atenção quaternária, a resposta, por exemplo, às emergências de saúde. Já imaginou o que teria sido do nosso país sem o SUS na pandemia de Covid-19? Então, acho que é um exemplo muito recente para que o cidadão brasileiro se orgulhe do SUS e entenda o SUS como patrimônio seu. Então,
Não é fácil fazer isso, já ouvimos críticas, por exemplo, o Instituto, é uma crítica que me incomoda profundamente, mas eu entendo quem a faz. Quando a gente entra aqui, a gente não acredita que isso é o SUS, né? Então, para algumas pessoas isso poderia soar como um grande elogio, mas para mim, como gestor, não soa, né? E eu faço questão de pontuar e dizer, mas isso aqui é o SUS, nós somos 100% SUS, e o SUS pode ser assim em outros lugares, realmente. Doutor Reginaldo, para que o nosso ouvinte tenha noção, quantas pessoas hoje são atendidas pelo Instituto Santos Dumont? Qual é essa população de funcionários, de servidores, de colaboradores que o senhor tem? Quantas pessoas são atendidas? E com detalhe, o senhor lembrava aqui, tem um braço de formação muito forte também no Instituto Santos Dumont. Que contingente é esse? Hoje nós somos um time de 83 pessoas, em diversas áreas, né, de atuação. Temos uma média de 45 a 50 mil atendimentos por semestre. Então, esse ano é um ano de muita superação para a gente. Nós batemos todas as metas de números de atendimentos anteriores. E essa área de abrangência, por exemplo, não sei se o nosso ouvinte consegue ter noção disso, mas ela responde por cerca de 39% da população do Rio Grande do Norte. Então, antes da pandemia, Ana, dos 167 municípios do estado, o Instituto Santos Dumont atendia a 121. Agora, no primeiro semestre, esse número baixou um pouco para 116, mas ainda assim, hoje a gente tem muito orgulho de ver o Instituto com sua atuação capilarizada em praticamente todo o Rio Grande do Norte. Vem gente da Tromba do Elefante, como tem gente aqui de Macaíba. Então, isso de verdade vou repetir a palavra orgulho, porque aqui meu coração está cheio. Diz que a boca fala que o coração está cheio, verdade, né? Hoje eu sou todo orgulho. Então, isso é motivo de muito orgulho para a gente. A gente conversa com o diretor-geral do Instituto Santos Dumont, doutor Reginaldo Freitas Júnior. Doutor Reginaldo, depois de uma década de Instituto, com esse prêmio agora do Ministério da Saúde, e o senhor como o principal líder do Instituto Santos Dumont, como diretor-geral, o que é que se coloca agora como mais desafiador para os próximos anos? Excelente. Tem 2 desafios acontecendo, né? 2 desafios sendo superados. O primeiro deles é a saúde da pessoa com deficiência visual. Então, o Instituto tem feito assim, Ana, nesses 10 anos a gente sempre tem perguntado aos diferentes níveis de gestão do SUS, o que é que vocês precisam, o que é que vocês reconhecem como necessidade do Estado, onde é que a gente pode atuar. E na saúde da pessoa com deficiência visual, o Estado nos apresenta o desafio de melhorar a inclusão da pessoa cega. Então, o Rio Grande do Norte consegue dar resposta boa a várias situações da saúde visual dos nossos usuários do SUS, mas existe digamos assim, uma lacuna, um vazio assistencial de inclusão da pessoa cega. Então, esse projeto é para 2022, estruturar essa clínica que seja, de certa forma, inovadora também no país. A gente viajou, a gente buscou outras experiências, a gente está aprendendo com quem já está fazendo mais tempo do que a gente. E as ideias foram ganhando forma. Então, esse é um dos desafios para 2022. O segundo, que é um desafio muito importante, é que a gente aumente a oferta de órteses e próteses e aparelhos de locomoção para os usuários do sul do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte tem uma coordenação de rede da saúde da pessoa com deficiência muito atuante. É muito importante que a gente reconheça isso também na pessoa da Marilene Soares, que é a atual coordenadora. Ela é muito ativa, ela é muito articulada, ela busca muito e ela tem muita visão do todo. Então, com muita clareza, ela coloca esses 2 desafios para o Instituto, né? Como necessidade de parceria. E essa oficina ortopédica, Ana, ela vai estar muito ligada ao nosso mestrado em neuroengenharia. Então, ela vai funcionar também como digamos assim, uma porta que vai permitir com que os produtos de mestrado, de doutorado, da pesquisa em neuroengenharia chegue ao usuário final, ao SUS. É o que a gente chama de pesquisa translacional. Quando uma pesquisa consegue sair da pesquisa básica, da bancada do pesquisador, quando ele está lá pesquisando coisas que ele ainda não sabe, em algumas situações, como vai chegar efetivamente na saúde de uma pessoa, e até chegar na clínica de quem aplica aquilo junto com a pessoa, por exemplo, com lesão medular. Então, esses 2 primeiros desafios são os que se apresentam
como mais urgentes para o Instituto nos próximos anos. Doutor Reginaldo, me chamou muita atenção quando o senhor fala do deficiente visual, dessa vontade de entregar do Instituto Santos Dumont para o deficiente visual. E essa entrega, ela vai se dar de que forma? No próprio acesso à saúde básica, em uma qualidade de vida, até de locomoção, de autonomia dele. Como é que vai, nesse planejamento, nesse desafio que está em curso, como o senhor lembrava, como é que vai se dar essa entrega no sentido do fazer do Instituto Santos Dumont para os deficientes visuais? Excelente. E para responder isso, a gente fez o que eu acho que é essencial. A gente formou um time muito forte de pessoas cegas que nos assessoram em identificar que necessidades são essas. Então, vou dar alguns exemplos de algumas novidades, sem querer fazer spoiler ainda, mas de algumas novidades que na verdade são, sim, inovadoras para um serviço de saúde. Por exemplo, começaremos com uma clínica que vai chamar Clínica de Cuidado Centrado na Família. Ouvindo muitas pessoas cegas, entrevistando muitas pessoas cegas, chamando elas para participar, nós percebemos como as famílias podem ajudar mais no sentido de promover o que você fala de autonomia, até autonomia de locomoção mesmo, né? Autonomia para o estudo, autonomia para o mercado de trabalho, autonomia para as relações interpessoais. Então, eu entendo muito perfeitamente o coração do pai e da mãe de uma pessoa cega que muitas vezes se comporta com determinadas atitudes, crente que aquelas são atitudes de proteção, atitudes de zelo, atitudes de cuidado com quem ama, mas que, envolvido por esse amor, não consegue ter noção de que essas atitudes muitas vezes limitam o exercício da cidadania, a autonomia da pessoa, limita em algumas situações o próprio exercício da sua dignidade, e que algumas vezes a exposição dessas pessoas a algumas situações que podem sim ser constrangedoras, serem difíceis, funcionarem como desafiadoras, mas que isso é necessário para o desenvolvimento dessa pessoa. Essa clínica vai inovar nesse sentido, ela vai assessorar as famílias, inclusive com suporte pedagógico, educacional, em articulação com as escolas onde esses usuários estudam, sejam eles da rede privada ou da rede pública, para que esses indivíduos possam exercer mais plenamente sua cidadania. A locomoção é outro ponto importantíssimo, né? A gente tem esse sonho de tentar fazer isso chegar a mais pessoas. Todos os serviços que trabalham com reabilitação visual têm o setor de orientação e mobilidade, né? Como eles chamam, que ajuda a pessoa a se mover na cidade, a superar as barreiras arquitetônicas, a de verdade não precisar de outras pessoas para suas atividades diárias. E uma outra coisa que nos foi apresentado pelo governo do estado como um desafio, que esse tem sido um grande desafio realmente, é a oferta de tecnologia assistiva e de órteses e próteses. Então a gente tem uma demanda muito grande no estado, uma demanda reprimida muito grande para isso, e a gente vem buscando caminhos, estratégias, inclusive com parcerias, para tentar fazer isso acontecer. Acho que a princípio, se me deixar falar disso, eu falo muito. Bacana, doutor e aí não quero monopolizar nossa conversa. E só é um detalhe importante, essa atenção ao deficiente. O Rio Grande do Norte tem um dos maiores percentuais de deficientes do país, né, doutor Reginaldo? Isso, não é à toa, que bom que você trouxe isso, não é à toa que a gente está falando disso aqui, né? O nosso país, segundo o último censo, o nosso país tem cerca de 23,9%, quer dizer, quase 24% da população brasileira tem pelo menos uma deficiência. Quando a gente faz esse recorte para o Nordeste, a gente tem 26,6% da população nordestina com pelo menos uma deficiência. Quando a gente coloca a lupa no Rio Grande do Norte, esse número sobe para 27,8%. Então, 27,8% da população potiguar tem pelo menos uma deficiência relatada. E, infelizmente, o nosso estado, ele é o estado brasileiro com o maior percentual de municípios cuja população tem mais de 35% de pessoas com deficiência. No Rio Grande do Norte, 12% dos nossos municípios tem mais de 35% de pessoas com deficiência em sua população. 12%. E aí é um desafio também para os gestores colocarem no planejamento da administração pública inserido nesse segmento, né, doutor Reginaldo? E é uma necessidade de atuação, como a gente chama, intersetorial, Ana, porque a gente não tem como garantir
o exercício da cidadania e o cuidado integral à saúde da pessoa com deficiência, pensando saúde só no serviço de saúde. Quando a gente, nesse planejamento, por exemplo, da Clínica de Deficiência Visual, nós tivemos o cuidado de buscar ajuda e ver a quantidade de crianças cegas matriculadas nas escolas do Rio Grande do Norte. Porque não bate com o número de pessoas cegas que a gente já sabe que o Estado tem. Aí a gente vai se deparar com a situação que grande parte dessas crianças estão fora da escola. Grande parte dessas pessoas não tem acesso à educação formal. Então, quando a gente pega, por exemplo, Ana, a taxa de alfabetização das pessoas com deficiência, você vai encontrar que quase 61% delas não têm o ensino fundamental. Quase 61% das pessoas. Isso, Rio Grande do Brasil, no Brasil, no nosso país. Então, quer dizer, você sobrepõe à deficiência uma outra forma de exclusão que está ligada ao acesso à instrução, à educação, à participação no mercado de trabalho, entende? E esse cidadão que, por exemplo, tem acesso limitado à educação, ele é um cidadão que tem mais dificuldade de reconhecer os seus direitos e de fazer valer os seus direitos, né? E de certa forma, ocupar um espaço que precisa, né? Você vê agora, a gente tem o primeiro político no Rio Grande do Norte sendo pessoa com deficiência, né? O vereador Teste Tinoco em Natal. Só agora, né? Só agora. E é uma representação muito importante, né? O vereador tem um papel, é muito importante que o cidadão, a pessoa com deficiência se veja representada em diferentes esferas. Então, é um começo, né? É um começo, a estrada é longa, mas a gente precisa dar os primeiros passos, né? Eu adoro forró e diz que toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Já teve quem deu os primeiros passos atrás e a gente vem seguindo esse caminho. Doutor Reginaldo Freitas Júnior, diretor-geral do Instituto Santos Dumont. Parabéns pelo prêmio, doutor Reginaldo. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Cidade. Ana, eu que agradeço mais uma vez o espaço e agradeço essa oportunidade de